Olá, povo de Deus, quinta-feira, 4 de maio de 2023, quarta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, de 13 a 25, João 13, de 16 a 20. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. No capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, como nos diz o teólogo José Comblan, começa a exposição daquilo que constitui propriamente o assunto da obra. Os Atos de Paulo. Tudo o que foi narrado até aqui tinha por finalidade mostrar a continuidade entre Paulo e a igreja de Jerusalém, a igreja dos apóstolos, e por intermédio desta a história de Israel, o povo de Deus. Pois o objeto do livro dos Atos dos Apóstolos consiste em mostrar que Paulo, e com ele as comunidades de fundação paulina, constituem a continuação e a realização acabada do povo de Deus, preparado através de toda a história de Israel, da história de Jesus e da comunidade de Jerusalém. Nesta missão, Paulo e Barnabé agiram como enviados da igreja de Antioquia. Trata-se de uma missão experimental em que Paulo não explicitou ainda totalmente a sua doutrina missionária. Esta missão em Antioquia de Psídia constitui uma etapa importante na história da missão segundo Lucas. Foi a primeira vez que Paulo se dirigiu diretamente às nações pagãs. Até então, os encontros tinham sido ocasionais. Desta vez, Paulo inaugura uma missão oficial aos gentios. Nesta ocasião, o redator salienta as motivações desta orientação nova da missão. Lucas empenhou-se em realçar a importância e a transcendência decisiva do momento em que a igreja de Antioquia organizava oficialmente a grande missão. Barnabé, Saulo e João Marcos partem. Em Chipre alcançam a conversão do procurador romano Sérgio Paulo. Saulo passa a ser chamado com o nome romano de Paulo e torna-se o chefe da expedição, até aí dirigida por Barnabé, e começam os chamados Atos de Paulo. De fato, o centro da narrativa recai sobre o discurso de Paulo em Antioquia da Psídia, perto da Galácia. Esse discurso, que tem um tom programático, faz lembrar o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré.
A história de Israel é apresentada nas suas linhas gerais, centrando-se em Davi, a quem ficou ligada a promessa do Salvador. A alusão a João Batista tem dois objetivos: situar no tempo a atividade de Jesus e apresentar João como precursor e testemunha. Paulo quer chegar rapidamente a Jesus, aquele em quem se realizam as promessas. As comunidades da diáspora estavam mais preparadas para acolherem a mensagem dos primeiros missionários cristãos. É, pois, a elas que Paulo se dirige em primeiro lugar. Só depois, quando se sente recusado, se dirige aos pagãos. João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nosso texto de hoje está inserido numa unidade do quarto evangelho que vai do capítulo 13 ao 17, cujo contexto é o da ceia derradeira. Com exceção do lava-pés, nessa unidade quase não há ação. Tudo se resume em discurso com alguns momentos de diálogo. O gesto de Jesus já era muito claro, mas mesmo assim ele reforça com a frase: o servo não está acima do seu senhor. Podemos imaginar o assombro dos discípulos, pois quem é que quer seguir um líder que recomenda a postura de escravo aos seus discípulos? Lavar os pés é igualar-se aos servidores de uma casa. Tudo em Jesus é extremamente transparente. Em nenhum momento ele escondeu suas intenções aos seus discípulos. Nisso consistia também sua autenticidade como líder, totalmente diferente dos que se apresentavam como guias do povo. De antemão, Jesus já sabia que essa sua orientação não seria acatada por todos. Por isso, anuncia a traição que sofrerá. O impactante desse anúncio é que Jesus afirma que tal traição servirá também para revelar sua divindade. Quando acontecer, creiais que eu sou. Esse eu sou é a confirmação de sua messianidade. Todos os gestos e palavras de Jesus nesse contexto servem para carregar de importância essa ceia narrada por João, que substituiu as palavras de instituição eucarística pela atitude fortíssima de Jesus de se revelar como aquele que serve. O contraste é por demais forte. Aquele que se iguala a um escravo diz que é o Messias enviado pelo Pai. Há ainda em nosso texto um outro dado significativo. Jesus é o enviado do Pai e aquele que envia os seus discípulos como embaixadores do reino. Rejeitar um embaixador é rejeitar aquele que o envia. Portanto, os discípulos têm as credenciais de embaixadores de Jesus. Porém, acontecerá com eles o mesmo que acontece com aquele que os envia. Serão rejeitados, perseguidos e martirizados. Assim sendo, ser seguidor de Jesus implica assumir as consequências do seguimento, alegria no servir e firmeza nos momentos de perseguição. Um beijo no seu coração.